A gente segue nesse assunto e agora conversando com o professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, o Vinícius Vieira, e junto com o padre Júlio Lancelotti. Padre, perdemos a sua conexão anteriormente, de vez em quando a internet faz isso com a gente, ela dá umas rasteiras, mas a gente já conseguiu reconectar a fala, então agradeço mais uma vez a presença do padre, agradeço então a chegada para a conversa do professor. Eu vou começar compartilhando a palavra com o padre Júlio Lancelotti, visto que nós estávamos conversando, não é, padre? De repente a internet passou a perna na gente. Para o senhor poder concluir a ideia a respeito da importância da figura de Bento XVI e o fato dele ter abdicado ao papado e o quanto isso nos chamou a atenção e ainda segue chamando. Então, a renúncia do Papa Emérito Bento XVI foi surpreendente, porque em 600 anos isso não acontecia. Eu lembro muito o dia que isso aconteceu. Eu estava no metrô, quando alguém me passou uma mensagem dizendo assim, o que está acontecendo? E aí eu fui ver o que é que estava acontecendo e era a renúncia. E foi interessante que naquele dia o Papa Bento XVI formulou a sua renúncia em latim, numa reunião com um grupo de cardeais em Roma. E uma jornalista que sabia latim e que entendia latim, ela percebeu. E foi ela que passou a notícia. O Papa Bento XVI está renunciando. Eu acredito que foi um discernimento que o Papa fez. Um discernimento sobre si, um discernimento sobre a Igreja, um discernimento sobre a relação da Igreja com o mundo, o momento que se vivia, as circunstâncias que pesavam ali naquele momento. Ele foi muito corajoso e foi muito humilde, na medida em que ele assumiu uma posição surpreendente em 600 anos, canonicamente prevista, juridicamente prevista, e que surpreendeu o mundo e que trouxe um momento de reflexão muito forte e o conclave que elegeu Bergoglio como o Papa Francisco e que tem enfrentado de maneira bastante corajosa os desafios que se apresentam. Então, o Papa Emérito Bento XVI ficará marcado na história como um sinal do amor, com as suas encíclicas Deus Caritas Est e Caritas in Veritate, e pela sua coragem, pelo discernimento de assumir com serenidade uma posição que a história não estava acostumada a perceber, a renúncia de um Papa. Eu passo a palavra, então, para o nosso convidado, professor de Relações Internacionais da FAAP, também da FGV, o Vinícius Vieira. Vinícius, por favor, quero ouvi-lo a respeito das palavras, né, do padre Júlio Lancelotti, do ponto de vista de um padre e agora do ponto de vista de um professor, sobre esse abdicar essa cadeira, né, do mais alto cargo da Igreja Católica em todo o planeta e o que isso significou para as estruturas mundiais, do ponto de vista até político, né, das relações da Igreja com o mundo. Bem, em primeiro lugar, muito bom dia, Elisa. Bom dia, Padre Júlio. Nós temos na figura de Bento XVI o começo, do ponto de vista da secular, de uma desmistificação do papado. A renúncia dele talvez tenha sido um sinal de que é necessário um adornamento da Igreja, né? O cardeal Ratzinger, ele foi muitas vezes criticado corretamente, principalmente durante o período em que ele foi prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, por ter posturas muito conservadoras. Ele exerceu essa função enquanto ali, de 81 a 2005, durante o pontificado de seu antecessor, João Paulo II. Mas, interessantemente, ao fazer a renúncia, né, ao renunciar ao papado, como o padre Júlio muito bem disse, isso é previsto no direito canônico, primeira decisão em 600 anos, é um sinal de que o Papa ele tem uma dimensão também política e mesmo com a renúncia, ele preserva o que é a dimensão espiritual da Igreja, que obviamente é a sua função principal na humanidade. Então, nós temos na figura de Bento XVI a abertura de um precedente que, não tenho dúvidas, nós devemos ver ainda, se não na figura do Papa Francisco, na figura de seus sucessores.
essa ideia de que o Papa ele não tem que ficar até o fim da vida, em virtude de suas capacidades físicas e mentais, comandando a Igreja. Ou seja, trouxe uma dimensão de humanidade, relembrando ali também a dimensão como líder político, mas, acima de tudo, reafirmando que é necessário, sim, enfrentar esses limites humanos para que o papado seja exercido na sua plenitude do ponto de vista espiritual. Deixa eu aproveitar aqui, eu estou com duas figuras tão interessantes, né, e conteudistas aqui na tela para trazer um pouquinho dos desafios da Igreja Católica em 2022, ou na década de 20, ou no nosso século, enfim. Padre Júlio Lancelotti, quero ouvir-te, por favor, sobre esses desafios. Como é que a Igreja Católica tem se posicionado, até pela figura do Papa Francisco, para conseguir chegar mais aos jovens, para conseguir em algum aspecto adaptar-se, nem sei se essa palavra é a ideal, mas conseguir viver essa transformação cultural, geracional e falar um pouquinho mais a língua das pessoas, visto que a gente tem podido observar um distanciamento maior, a exemplo da chegada não, mas o avanço das igrejas evangélicas aqui no Brasil. Quais desafios terão de ser feitos pela Igreja, padre? Então, acho que até Paulo VI já tinha colocado a questão da inculturação. E Bento XVI colocou de uma maneira muito forte de que a evangelização não se dá por proselitismo, mas se dá por atração. E, nesse sentido, a linha teológica do Papa Bento XVI é muito provocante no sentido de que nós vivamos aquilo que nós anunciamos, que nós não sejamos anunciadores de uma mensagem a qual não está sendo lida na nossa vida. Então, tanto o Papa Francisco quanto o Bento XVI, e é uma linha dos papados modernos, de que haja coerência, de que as pessoas, olhando para a Igreja, vejam o testemunho daquilo que ela prega. De que, se nós pregamos a caridade, a solidariedade, a partilha, que nós vivamos solidariamente, fraternalmente e em partilha. Eu acho que esse é o grande desafio. E em relação a essas questões de crescimento, da teologia da prosperidade e de outras questões, isso são questões que têm uma interferência política muito forte. Houve uma decisão política do grupo hegemônico do capitalismo neoliberal de que as religiões fossem instrumentalizadas como forma de aceitação, uma resiliência ao poder econômico, político, e, nesse sentido, houve uma grande interferência no sentido dessa teologia da prosperidade. Mas eu acredito que, como esse sistema está se esgotando, essa teologia da prosperidade também está se esgotando. Nada tem uma subida indefinida. Chega uma hora que vai num platô e acaba descendo. O Papa, já São João Paulo II e o Papa Emérito Bento XVI, sempre disseram: nossa preocupação não é sermos maioria, mas sermos autênticos. Não é termos a hegemonia do poder, mas termos a autenticidade do testemunho, de vivermos a nossa fé com verdade. E acho que é isso que o Papa Francisco também, dentro dessa mesma linha, porque se você olha a linha desses papados, não há uma ruptura. Há características próprias e pessoais de cada um, mas há uma continuidade nesse pensamento teológico de buscarmos, pelo testemunho, a autenticidade e a veracidade da nossa fé. Autenticidade, que é uma característica que o senhor conhece bastante, hein, Padre Júlio Lancelotti, tão aguerrido nas andanças pelas ruas das cidades, quebrando essa conexão, né, de que o padre está apenas ali, eu digo que está dentro da igreja, o senhor é aquele que coloca a boca na rua e faz isso, olha,
de maneira muito, muito potente, por isso é muito legal poder ouvi-lo, viu, padre? Eu imagino que o professor também queira posicionar-se sobre essa missão do ser igreja, né, Igreja Católica em 2022. Eu só peço a gentileza de vocês, dos nossos entrevistados, porque a gente tem informação ao vivo a respeito de Bento XVI nas ruas da cidade. A gente vai ouvir agora a Carolina Paes, que está com a gente também ao vivo nessa cobertura, para falar sobre as passagens, as viagens de Bento XVI, muito mais que viagens, mas a chegada de Bento XVI aqui ao nosso Brasil e o quão histórico foi esse momento. Carolina, bem-vinda. Opa! O sinal... Carolina... A Carolina não me ouve? Ai, que pena, no fim da explicação. Carolina, daqui a pouquinho você volta de novo com a gente. Carolina mostrando pra gente, então, todo esse espaço dentro do Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, e ambientes tão significativos, né, tão importantes para a igreja. Até agradeço a gentileza dos nossos entrevistados terem aguardado todo esse passeio que a gente estava fazendo dentro do mosteiro, porque são retratos, né, para esse dia tão sensível dessa perda para a Igreja Católica. Deixa eu retomar então aqui a conversa, já a gente volta a falar com a Carolina Paes e deixa eu passar a palavra para o professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, o Vinícius Vieira. Obrigada, Vinícius, pela gentileza de ter aguardado, ao padre também. Vinícius, quero te ouvir sobre os desafios da Igreja para existir, né, essa existência da Igreja Católica em 2022. Há pouco a gente ouviu as palavras do padre Júlio Lancelotti. Quero, então, como professor, também poder ouvi-lo. Do ponto de vista da distribuição geográfica, nós temos desafios distintos. Na Europa, isso é algo que não vem de agora, vem ali pelo menos desde os anos 70, mas ganhou muita força com a globalização. Nós temos um processo que os especialistas chamam de perda da religiosidade, né? Uma secularização, ou seja, muitas pessoas, todos os censos dos países europeus mostram ali claramente, não apenas na fé católica, mas também nos países como Inglaterra, os países nórdicos, que têm as suas igrejas, né, protestantes organizadas nacionalmente. Uma perda muito grande de fiéis nos países católicos, principalmente no sul da Europa, inclusive na própria Itália, mas também França, Espanha, sobretudo, ali uma perda, principalmente entre as gerações mais novas, no hábito de participar ali da vida litúrgica, indo às missas, participando mesmo de obras sociais. Isso é o que as pesquisas demonstram. Então, nesse sentido, é interessante lembrar o legado do Bento XVI, enquanto Papa, não Papa Emérito, mas enquanto estava ali no seu pontificado de fato, de 2005 a 2013, ele parece ali, uma série de gestos, ter focado bastante a tradição ali do continente europeu como berço ali da fé católica, da organização da Igreja Católica. Mas é no sul global, ou seja, sobretudo na África subsaariana, mas também na América Latina, onde houve um avanço muito forte dos evangélicos desde os anos 80, e esse avanço segue. O Brasil, por exemplo, em 10 anos deve deixar de ser um país de maioria católica. Também tem essa preocupação, como o padre Júlio falou, não tanto da quantidade, mas da qualidade dos fiéis, qualidade no sentido da participação, da vivência ali da fé católica nas ações e no engajamento junto, não apenas a obras sociais da igreja, mas na vida em igreja. E também temos aí uma perspectiva de crescimento também, não apenas na África subsaariana, onde, segundo as projeções, deve aí haver no futuro maior número de católicos, mas também na Ásia. Então nós temos esses os desafios para a Igreja Católica. Procurar equilibrar, sem dúvida, aquilo que o padre Júlio falou, e da qualidade, mas também ter aí um número de fiéis que permita ter aí a sustentação da Igreja ao redor do mundo. Muito bem, estamos ao vivo, 11 horas e 29 minutos. Antes de encerrar essa nossa conversa, eu vou passar a palavra mais uma vez para o padre Júlio Lancelotti, para que nós possamos encerrar aqui com a sua palavra, padre, sobre a importância da figura de Bento XVI para todo o planeta e as mensagens que permanecem, então, que vão ficar vivas, mesmo com a ausência física do Papa Emérito Bento XVI.
Eu acredito que vai ficar para nós esse legado teológico, esse legado da fé e da razão, esse legado da evangelização por atração. O Bento XVI será sempre lembrado pelo povo brasileiro como o Papa que canonizou o Frei Galvão. Isso ninguém vai esquecer. O Frei Galvão é muito querido e o Frei Galvão era um grande servidor dos pobres e dos abandonados. E foi o Papa Bento XVI que veio ao Brasil. Isso foi uma coisa também muito bonita que a gente esquece. As canonizações se dão em Roma. E o Papa Bento XVI veio canonizar o Frei Galvão em São Paulo. Isso foi um momento muito importante, é um fato histórico muito importante. E todos os papas são lembrados com carinho, nós não esquecemos. Eu lembro desde o primeiro papa da minha infância, que foi Pio XII. Então a gente não esquece. E a gente lembra com carinho o ensinamento de cada um, o testemunho de cada um. O Bento XVI vai ficar para nós sempre marcante pelos seus questionamentos, pelas suas interrogações, pelas questões que ele nos colocou, e ele nos deixou de presente algumas encíclicas, como esta que eu lembrei várias vezes, Deus Caritas Est, que é uma encíclica fundamental para o entendimento da fé cristã e da fé católica. Deus é amor. Muito bem, ouvimos então o padre Júlio Lancelotti, também o professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, o Vinícius Vieira. Agradeço grandemente a gentileza e que essas palavras de amor do padre possam ser replicadas para a gente, não só hoje, mas nesse novo ano que está chegando aí, nessa virada de ano, que nós temos mais amor, precisamos e muito. Obrigada, viu, pela gentileza de vocês.